E nós vamos terminar no último culto de janeiro. No primeiro culto de fevereiro, a gente já vai estar com uma outra mensagem sequencial. E vai ser um culto de ceia. Efésios 5, versículo 15. Você pode ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor, por favor. Senão não há problema. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, para a glória do teu santo nome, que o Senhor, meu Deus, pedimos a ti, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Meu Senhor, me coloca à tua disposição, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Meu Deus, e que o Senhor nos dê fáceis exemplos para a compreensão da tua santa e poderosa palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, agora estou lendo na Ara, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como nós estávamos falando, Paulo, a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre como o crente ele deve proceder. No último culto, nós lemos que está falando sobre o crente, ele tem que ser luz. E a luz no Senhor. Antes nós éramos trevas. Mas hoje nós devemos ser luz. Luz no Senhor. E é muito enfático dizer luz no Senhor, por quê? Porque nós como crentes, nós como cristãos, nós como discípulos do Senhor, nós devemos andar, viver, ser abastecidos com os meios de graça. O crente, quando ele está fraco, ele está sujeito a ser dominado pela natureza pecaminosa. É como se tirasse uma brasa, você tem um fogo, uma churrasqueira, está incandescente, você tira esse material incandescente, de onde ele está sendo alimentado, com aquela energia, com aquele calor, tira ele, coloca no lugar separado, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a apagar, ele vai começar a se esfriar. Ele de vermelho incandescente passa a estar negro. Então, imagina o carvão, a brasa e o carvão. Por isso que devemos andar na luz, ele falou a respeito disso, nós lemos a respeito disso, andar na luz, e nós não devemos, voltar às obras antigas, e ir no final do versículo, na verdade, no versículo 14, Paulo fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Paulo está falando da condição de um crente que não busca se abastecer, não busca se alimentar com as coisas de Deus, não busca viver os meios de comunhão em Cristo. O culto é o meio de comunhão, a leitura, a meditação da palavra de Deus. O que vai acontecer? Esse crente ele vai se esfriar, esse crente vai se distanciar da verdade, esse crente ele vai se comportar como morto, mas ele não é mais morto. Por isso que Paulo está falando: desperta, ó tu que dormes. É como se
ele voltasse ao necrotério, de onde Jesus havia tirado ele. E ele se sente mais confortável, estar no meio dos mortos e se fazer de morto, dormindo. Não, esse não é o nosso lugar. Esse não é o meu lugar, esse não é o seu lugar. Por isso aqui nós lemos o versículo 14, desperta, ó tu que dormes. Você é um filho da luz. Você tem que gerar luz. Você tem que gerar, né? Você tem que ser luz aonde você estiver. Luz. Esse é o chamado, essa é a direção que o Senhor nos deu. Sermos luz e sal. Luz, porque nós devemos o quê? Refletir a luz do Senhor, aonde nós estivermos. Esse reflexo da luz vai iluminar as trevas, nós vamos identificar o pecado, ou as pessoas que estão ao nosso redor identificarão o pecado, para não viverem mais pecando, mas para se arrependerem, se voltarem ao Senhor, e sermos sal. Por que sal? Porque sal era o material, a matéria ao qual usava-se para que, nas carnes, para que elas não apodrecessem. Não é somente dar o gosto da comida, mas a maior função do sal, principalmente naquela época, e até hoje se usa muito, para conservar a carne, ou seja, não apodrecer. O salário do pecado é a morte. O pecado na vida do homem, irmãos, ele vai devorando, ele vai levando essa pessoa à morte. Paulatinamente. Nós estamos estudando Romanos e Paulo ele faz uma declaração. E ele declara em Romanos 7, quem me tirará? Vamos ali, em Romanos 7. Versículo 24. Ele chega a uma conclusão, ele diz assim, miserável ser humano que sou. Mas é lógico, porque ele chegou a essa conclusão. No estudo nós vimos que aqui está se referindo a um Paulo, ele conta a respeito do Paulo, ao qual conhecia a lei, mas ele não conseguia viver a lei. Ele via, na verdade, que ele quebrava a lei sempre. Ele quebrava sempre a lei. Então, como ele poderia ser justificado? Como poderia ele ser liberto do pecado? Aí ele fala aqui, miserável ser humano que sou, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo da morte? Quem vai tirar esse corpo da morte? E a ideia aqui do corpo da morte era uma forma de condenação, irmãos, que pegava um cadáver, amarrava a uma pessoa, aquela pessoa que estava sendo condenada, e aqueles vermes daquele cadáver ia comendo aquele homem, aquela pessoa viva. Quem vai me libertar disso? Quem vai me libertar? Quem nos libertou desse corpo da morte? Quem nos libertou de sermos devorados por esses vermes, usando essa ilustração? Nos comer vivos, nos matar vivos. Cristo, o Senhor Jesus. Por isso que Ele nos tirou do necrotério, nos tirou do meio dos mortos, nos deu vida, e não cabe a nós retornarmos lá e nos fazermos de dorminhocos, porque é melhor, é mais cômodo. Por isso que nós lemos aqui, no Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Você vai ter que resplandecer Cristo na sua vida. E agora Paulo começa a falar sobre ser sábio. Primeiro você tem que ser luz, nós temos que ser luz. E agora, sabedoria, sermos sábios, que é diferente de sermos inteligentes. Eu expliquei isso. Inteligência é uma coisa, ser sábio é outra. E aqui ele fala, portanto, vede prudentemente, veja como você tem andado, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Paulo enfatiza aqui o cuidado que nós devemos observar na nossa vida e ver como nós estamos andando, como nós estamos vivendo. Ele chama a atenção
né, para o nosso modo, nosso estilo de vida. Qual tem sido o nosso estilo de vida? Como nós temos nos comportado? Como você está observando? Vede prudentemente, tenha prudência, sabe? Vasculhe. Seja minucioso observando a sua vida, como você tem andado. Você tem andado, aí ele fala, você tem andado como nécio ou como sábio? Como nécio, nós não devemos andar. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa que não sabe nada. Uma pessoa ignorante. Mas devemos andar como? E sim como sábios. Né? Ele exorta os crentes a serem cuidadosos, né, e intencionais no modo de viver, de como viver. Vivemos em um mundo caído, é uma verdade. Sim, um mundo caído, um mundo ao qual está afetado pelo pecado, a consequência do pecado. Portanto, nós não devemos viver como o mundo orienta que os mortos vivam. Como os nécios vivam. Por quê? Primeiramente, Deus te deu vida, e outra coisa, Ele te iluminou. Nós temos luz, ou temos que produzir essa luz de Deus, ou refletir melhor, não produzir, nós não produzimos luz, refletir essa luz de Deus. Nós temos os meios de graça para isso. É uma ordenança para nós, é uma ordem para nós. Não é algo que eu vou tentar, não. Nós temos domínio sobre a natureza pecaminosa. Sim, irmãos. Né? Vivemos em um mundo caído e a tentação de agir de maneira insensata, nécia, é constante. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. Um dos grandes pecados que nós devemos lutar é a omissão. É a omissão. É nos fazermos de mortos. Estou falando com crentes. De chegar diante do pecado, nós não fazermos nada. Nós não termos, né, e ele falou a respeito disso, né, nós não condenarmos o pecado. É se fazer de morto, de que não sabe nada. Por quê? Por causa do outro? É porque eu vou machucar. É porque eles não vão gostar de mim. Eu tenho que amá-los. Eu tenho que amar a todos. Se você não adverte a pessoa, se você, olha, não é condenar a pessoa, mas se você não condena o pecado que a pessoa está praticando, você não está amando ela. Você está incentivando-a a ser condenada. Viva como um sábio. Somos tentados, sim, tentados a não vivermos conforme os princípios de Deus. Por isso, somos chamados para viver em sabedoria. O princípio da sabedoria, está escrito em Provérbios, é o temor a Deus. Temor a Deus. Vamos lá, 15 novamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui ele faz, né, uma competição entre o quê? Primeiramente, né, sabedoria, ser sábio, e insensatez, ser nécio. E aqui, né, vivemos em um tempo em que os dias são maus, então por isso nós temos que remir, né, e estamos imersos a uma cultura corrompida e cheio de desafios espirituais. A sabedoria cristã é a chave para aproveitar a oportunidade de Deus, que Deus nos dá, né? Ao invés de desperdiçar esse tempo e as oportunidades, devemos usá-los para cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida de um crente? Qual é a vontade de Deus para a minha e a sua vida? O Senhor Jesus nos respondeu. A vontade dele está lá em João 17, né? 17, versículo 17. Vamos lá? João 17, 17. Essa é a vontade de Deus. João 17, 17 diz assim:
santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. De maneira que, da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Qual é a vontade de Deus? A santificação dos seus filhos. E qual é a maneira ao qual nós somos santificados, irmãos? De que maneira Jesus Cristo falou que o homem é santificado? Através da verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela deve estar constantemente na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela deve estar mais próxima da nossa vida. Por isso que nós devemos ter momentos devocionais, por isso que nós devemos ter leitura, por isso que nós devemos, irmãos, estarmos focados na palavra de Deus. É dessa forma que nós somos santificados. E o que é santificação? É consagração, é separação, é não ser igual, é ser sábio e não ser nécio. Nós devemos entender a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas, a vontade de Deus para a minha vida é fazer isso, fazer aquilo. Não, a vontade de Deus na sua vida é que você seja santificado, primeiramente. Porque não adianta você fazer alguma coisa se não há santificação. A gente pode observar muito crente errando, muito crente pecando, muito crente levando os outros ao pecado. Por quê? Porque estão no campo fazendo coisas, realizando coisas, mas não estão se santificando. Não tem uma vida devocional, não tem uma vida separada ao Senhor, não abre a Bíblia para nada, não tem comunhão com Deus em oração. Isso não é fazer a vontade de Deus. Isso muitas vezes, na verdade, fazer a própria vontade. A vontade de um coração, o coração que a palavra de Deus fala que ele é enganoso, corrupto. A vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida, quem falou isso? Jesus Cristo. É a santificação. E a santificação, o meio de santificar a igreja, o meio de santificar os crentes, é a palavra. É a verdade. Como nós lemos ali em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Eu já ouvi muito, crentes chegar, pastor, eu vou para o trabalho, ouço louvor, em casa estou ouvindo louvor. Legal. Mas a minha pergunta é, está lendo a palavra? Você está meditando na Bíblia? É difícil, né? É difícil, sabe por quê? Porque não colocou como rotina. É difícil por quê? Porque muitas vezes a mente ela está influenciada com, vamos dizer assim, uma influência católica romana que somente os sacerdotes têm acesso ao santo, às escrituras, ao entender a palavra. Antes da reforma, não existia Bíblia para o povo. Não existia. Era somente a Igreja Católica, os padres, e isso, a Bíblia em latim. Com a Igreja Protestante, com a Reforma Protestante, e isso vem junto com a imprensa, começa-se o quê? A publicar Bíblias na língua do povo, no vernáculo do povo. Era alemão, Bíblia em alemão. Em inglês, Bíblia em inglês. Antes não existia isso. Ou seja, sola escritura. O acesso está para todos. O sacerdócio é universal. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. A sua vida espiritual não é responsabilidade minha, do pastor. Não, é sua. Eu estou aqui para orientar, aconselhar, orar, mas 24 horas do dia,
Quem está vivendo a sua vida? Não é você? Não é verdade? Responsabilidade espiritual é sua. E como você deve aperfeiçoar isso? Leitura da palavra, santificação, vem através dela, através da palavra. Mas eu não consigo. Insista. Eu sou uma pessoa muito tímida, irmãos. Eu, Robson, sou uma pessoa muito tímida. Até uma certa idade. Eu sempre quando estava com pessoas, familiares meus, eles falavam assim, fala alguma coisa, eu não falava nada. Eu podia viajar 2.000 quilômetros, eu não dava uma palavra. Uma vez eu fui para Guma, e retornei de Guma. A irmã Rita estava no carro. Eu vim dirigindo o carro. E aí chegou, eu vi um comentário, mas não falou nada durante a viagem. Eu sou tímido. Eu não gostava de português. Língua portuguesa. Gaguejava para ler. Eu sou um pregador. Eu leio a palavra. Por quê? Porque eu tive que me esforçar. Conheço a palavra. Não nasci de uma família evangélica, crente. Conheço um pouco da Bíblia, conheço um pouquinho. Preciso conhecer mais. Por quê? Porque eu tive que estudar. Eu estou estudando. Faço bacharelado para chegar e aperfeiçoar, né, o conhecimento da palavra. Por isso que eu posto também no grupo, postei no grupo da igreja, um curso não é bacharelado, mas ali é um curso de teologia básica, do instituto, da faculdade ao qual eu curso. Eu faço parte. Não precisa ter segundo grau, mas é para conhecer a doutrina reformada. Então é livre para todos podem fazer. Por quê? Porque a gente tem que estudar, irmãos. A gente tem que conhecer mais. Deus não vai colocar, o conhecimento, da Bíblia na tua cabeça, não. Você tem, Ele deixou aqui a Escritura para você ler, para você estudar, para você conhecer. Não é, o ensinamento não vem por osmose, né? Vai passando de um para o outro, sem nenhum esforço. Não. Jesus falou, santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A verdade é a tua palavra. Existiam épocas que a igreja, o povo, ele não sabia ler. Hoje nós sabemos ler. Não existia a Bíblia na nossa língua. Hoje tem. Tem língua em português, japonês e assim por diante. E porque a Bíblia ela fica lá encostada. E porque a Bíblia ela fica lá fechada. E porque a Bíblia ela não é lida. Sabe por quê? A nossa omissão. Porque a gente está buscando viver como honesto e não como sábio. E sabe qual é uma qualidade, não, como um atributo, uma referência de um nécio? Ao invés de ler a Bíblia, vai procurar profecia. Vai procurar, sabe que é muito mais fácil, o que Deus tem para falar para mim, nessa semana, hoje e assim por diante. Será que é Deus mesmo que está falando? Quer ouvir a voz de Deus? Aí está na sua frente a palavra de Deus. Quer ouvir o que Deus tem para a tua vida? Está na palavra de Deus. Mas não, as pessoas querem encurtar isso. Querem encurtar. E principalmente nos tempos de hoje, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. É ou não é verdade? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quer cozinhar, ver Facebook, estudar, isso, é aquilo. Gente... Aí sabe o que acontece? As pessoas fazem tanta coisa e não termina nada. E no final não faz nada. No final não faz nada. Por quê? Porque estão sendo motivadas pelo coração e por esse sistema do mundo. Agora, se nós focarmos em uma coisa, a gente se aperfeiçoa, a gente melhora, a gente vai ser excelente naquilo.
E nós não vamos ser medíocres em tudo. Ser sábio. Ser sábio. Nós temos que nos santificar, e a santificação é a palavra de Deus. Nós somos cristãos, e o cristão, ele é discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma vida de oração, e muitas vezes nós não temos uma vida de oração. Malemar, nós damos graças a Deus pelo alimento. Nós temos que ensinar os nossos filhos, pais, nós temos que ensinar os nossos filhos a orarem. A orarem. Aperfeiçoa isso de manhã, aperfeiçoa isso na hora do almoço, quando estiverem comendo. Não é para louvor, né, nosso, mas eu tenho o Kelvin desde criancinha. Ora, Kelvin, vai comer? Vamos orar. Eu lembro que levava ele para um culto em Hamamatsu, ia eu, ele e mais outro irmão, o Bruno. A gente saía do culto e parava no sukiá para comer, isso já era noite. Aí a gente sentava para comer, vamos orar. Damos graças, né, pela comida. Kelvin, ora. Aí ele ia orar. Papai do céu, abençoa a comida, abençoa o ticho, abençoa isso, abençoa aquilo. Está entendendo, irmãos? Mas se não há atitude nossa, se a gente não busca ser sábio, e sábio na palavra dele, irmãos, a gente vai errar muito. E vamos levar muitos ao pecado, ao erro também. Nós vamos ser, né, cegos, ou nós vamos nos fazer de cegos. E um cego não tem como guiar outro cego. Não há como. Se um cego guia um cego, vai caminhar para a destruição. E o que vai abrir os olhos, o que abre os nossos olhos é a luz. Nós vimos isso no culto passado, para enxergarmos como nós estamos andando. E agora, como nós vamos andar em meio à luz? Sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus. E como é ser sábio? Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. E o conhecimento do santo é prudente. É prudente, é prudência. Conhecer a Deus, saber a respeito de Deus, é a maior prudência que nós devemos ter na nossa vida. Por isso, Paulo aqui em Éfeso fala: portanto, vede prudentemente como andais. Como você tem encarado a Deus, como você tem visto a Deus, como você está na presença de Deus, do Santo. Como estão as suas mãos, o seu coração, os seus olhos, a sua boca, na presença do Santo. Você está sendo sábio ou nécio? Você está vivendo em sabedoria, temendo a Ele? Os mandamentos, Ele mostra para nós os nossos erros. A lei, ela serve para isso. Para mostrar os nossos pecados, para assim sabermos e continuarmos pecando? Não! Para nos arrependermos. Para sermos sábios, para vencermos. Nós tem um trecho, né? Nós vamos chegar, somos mais do que vencedores. Muito crente usa isso aí. Mas usando sempre para quê? Para as coisas seculares. Mas estão ainda presos ao pecado ainda. Estão vivendo como nécios ainda. Paulo não está condenando ninguém nesses trechos, irmãos. Paulo está chacoalhando a gente, está chacoalhando os crentes. E eu foco muito: desperta. Você não é mais morto, porque você está se fazendo de morto dormindo. Desperta. Vá à palavra. Se esforce. Se esforce. Por isso que quando nós oramos e pedimos, né, o Senhor ilumina a nossa mente, Senhor. Mas iluminar para quê? Para que a gente, quando a gente vai ler a palavra dele, irmãos, a gente vem entender. Mas você não vai, de repente, orar para Deus para sair um matemático, vai sair um teólogo e assim por diante. De maneira alguma, isso não vai acontecer.
há esforço nosso. Vede prudentemente como andais. Mas não ande como um nécio, mas ande como um sábio, temendo ao Senhor, porque os dias são maus. Reme para diminuir esse tempo. Os dias são maus. A influência exterior é pesada e mal para nos tirar da presença do Santo, da presença do Senhor. Versículo 18. 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a santificação. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando-lhe graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma chamada, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele começa fazendo uma comparação entre embriaguez e a plenitude do Espírito. A embriaguez, e ser cheio do Espírito. Paulo adverte contra a embriaguez. Porque uma pessoa embriagada, ela não tem noção do que está fazendo. Não é verdade? A pessoa bêbada, ela não tem noção do que fala, ela não tem noção do que faz. Ela está nécia. Muitas vezes o camarada se acha o todo-poderoso, mas está chapado. A pessoa chapada, a pessoa embriagada, ela não sabe o que está fazendo. Não tem noção. A embriaguez leva ao quê? À libertinagem, ao descontrole em todos os setores da vida. Então ele fala, não vos embriagueis com vinho. Porque o vinho tem álcool, então o vinho em excesso vai levar à embriaguez. O pecado não é o vinho, mas o pecado é a embriaguez. Mas aqui ele fala, não viva neciamente, imprudentemente, como se fosse um embriagado, sem ter noção do que está fazendo, sem ter noção do que está falando, sem ter noção do que está sendo realizado. O embriagado não é uma qualidade de um crente, mas sim ser cheio do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser controlado pelo Espírito e não controlado pela embriaguez? Qual seria os frutos, qual seria a identificação de alguém cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, uma pessoa que tem controle. Tem controle de tudo. Uma pessoa sábia. Ok? É o tema que é sabedoria. Uma pessoa que reflete a luz de Deus. E através dela, nós temos aqui, falando entre vós o quê? Da vida dos outros? Falando entre vós piadas, coisas indecentes? Falando entre vós mentiras, contendas? Falando entre vós coisas que não edificam? Porque o Espírito Santo edifica a pessoa. Não. Falando entre vós, versículo 18, entre vós, 19, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo. Então, pastor, quer dizer que a gente tem que, quando estiver junto, todo mundo tem que ficar cantando, cantando, Digno de glória. Não, irmãos. É que o que tem que sair da nossa boca é o que o nosso coração tem que estar cheio. Se o coração está cheio de maldade, vai sair maldade da boca. Se o coração está cheio de mentira, vai sair mentira. Se o coração está cheio de coisas interessantes somente para ela, só vai sair coisas interessantes para ela, de interesse próprio. A chamada aqui é para que a gente fale, para que a gente expresse, que saia da nossa boca aquilo que devemos estar cheio por andarmos prudentemente, por sermos filhos da luz,
sábios. A palavra de Deus, irmãos. Tem gente que abre a boca só para reclamar. Tem gente que abre a boca, e eu estou falando de crente, só abre a boca só para reclamar. Só para falar mal dos outros. Só para falar mal, né, de si próprio. Tem gente que, misericórdia, dá desânimo. E o desânimo contagia. Melhor, contagia não, contamina. E por que esse desânimo? Por que esse sentimento assim? Está faltando palavra. Está faltando, sabe, a palavra de Deus no coração dessa pessoa. Ela praticar os meios de graça. Ela ser sábia, cheia do Espírito. Não adianta alguém falar que ser cheio de Espírito é falar uma palavra ou palavras que não se entende nada, que não traz edificação nenhuma. Mas sim, é no procedimento dela. É a vida, a conduta dela. De que adianta a pessoa fazer coisas, né, emocionais, ou falar de experiências, e ter uma vida de pecado, falando mal dos outros, mentindo, adulterando, fornicando, se embriagando. Nós temos que refletir Cristo. O primeiro ponto, ser luz. Nós temos que ser sábios. Ser sábios, inteligentes. Agora coloca a inteligência de buscar a palavra de Deus e viver. Quando a lei mostra o nosso pecado, irmos ao arrependimento. Ser cheios do Espírito não é uma experiência única, mas é um estado contínuo. Porque muitas vezes a pessoa, né, é porque eu estou cheio, estou bem, né, opa, olha só, estou falando, vamos dizer, essa pessoa fala bem, fala de Deus, tal, e aí, vai continuar? O tanque esvaziou, e aí começa a falar coisa errada, coisa suja, coisas que ferem os mandamentos de Deus. Tem que ser algo que é contínuo e crescente, irmãos. Agora vai exigir o que nosso? Renúncia e esforço. São pontos que a gente não quer que mexa. Mas para ser discípulo, aquele que quiser vir após ele, tem que negar a si mesmo, renúncia. Tomar a sua cruz e seguir, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Esforço. De quem? De Cristo? Não, nosso. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 19, diz assim: falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Paulo dá uma dica de como saber se estamos cheios de Espírito. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. Uma vida cheia do Espírito se reflete em um coração que adora a Deus. Nós comentamos isso aqui. A adoração é uma evidência mais clara que estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. A adoração. A adoração. E aqui toca em um outro ponto também, uma vida de gratidão. É sermos sempre gratos ao Senhor. Uma vida de gratidão, uma vida de louvor a Deus. Porque no 20 diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graças em tudo. Irmão, a gente tem que entender, a vida de um crente, a nossa vida, não está nas mãos do Senhor? Está ou não está a sua vida? É ou não é? Ela pertence a você? Não, ela não pertence a ti. Ela foi comprada na cruz do Calvário. Então Ele é nosso dono. Ele tem um cuidado conosco. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente muitas vezes está identificando como coisas ruins,
como não sendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, vamos dizer assim, o propósito de Deus. Por quê? Porque não é aquela vontade nossa, não foi aquele sonho meu, não foi aquilo que eu pensava que seria. Mas os planos dele são bem diferentes dos nossos. Não é verdade? São muito diferentes. E aquilo que de repente os nossos olhos veem como algo ruim, está sendo muito bom em Deus. O problema é a gente saber. O problema é a gente dominar essa natureza pecaminosa que ainda está tentando nos dominar e não aceitar. E aí a gente não agradece a Deus, não vê como um livramento de Deus, não vê como um aperfeiçoamento de Deus. Aí buscamos o quê? Os próprios caminhos. Viver como nécio. Se fazer de morto dormindo. Porque eu quero satisfazer o quê? A minha vontade. Se a minha vida foi comprada na cruz do Calvário, ela não pertence mais a mim, Ele é o meu Senhor. Senhor, não é o seu da padaria, não é o seu fulano, o seu marceneiro, não, é o Senhor, é dono, senhorio, tem todo o controle, Ele que manda, né? Tem acreditado, né? Manda, né? Manda quem pode e obedece quem tem mulher, não é isso? Né? Manda quem pode e obedece quem tem esposa. Não é, tem isso aí, então? É Ele que manda, gente. Ele que manda. Eu sendo sábio, eu temo a Ele, porque o princípio da sabedoria é temer a Ele. E eu sei que essa porta ao qual foi fechada, foi Ele que fechou, porque eu pertenço a Ele. Essa que Ele abriu, foi Ele. Mas nisso tudo eu tenho que o quê? Aprender o quê? A dar graças, a gratidão constante. Uma das características da vida cheia do Espírito é a gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse alimento, obrigado por essa vida, obrigado por esse irmão, por essa irmã, obrigado por isso, obrigado até mesmo por ter fechado essa porta ou aberto essa outra porta. Porque a gente sempre vê a bênção de Deus quando alguma coisa se abre, né? Mas a gente não vê quando ela se fecha. A gente vê que é o diabo que fez. Tudo é o diabo. Aí o diabo fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tudo, sabe, tudo que é mal é o diabo. O crente vai lá, toma decisões nécias, as coisas dão errado, mas é o inimigo. O inimigo está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não é crente. Não é Deus que está no controle? Você tinha que ser sábio antes de tomar as decisões, você tinha que tomar as decisões mediante a palavra de Deus, é ela que vai iluminar. Aí chega, vai diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala assim, ó, não é esse caminho. Só que a pessoa não quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir o quê? O cocorô enganoso. E aí toma as decisões. Chega lá na frente, o que acontece? O pneu fura. Mas é o diabo que furou o pneu. O diabo foi lá e fez isso. Eu estou colocando uma ilustração. Não, a decisão foi sua. A decisão está sendo sua. Porque você está se comportando, está andando como um nécio e não como um sábio. Agora não deu certo, agora louve ao Senhor. Agora as coisas não foram à frente, né? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. O Senhor sabe o que é melhor para a minha família. E glória a Deus. E me perdoa porque eu fui guiado pelo meu coração enganoso, me comportei como um nécio e não como um filho da luz também. Um filho das trevas. Que é o ponto lá que nós vimos a semana passada. Né? A característica de uma vida cheia, novamente, né? Cheia do Espírito Santo é a gratidão. O cristão deve dar graças a Deus por tudo, reconhecendo a sua soberania e bondade em todas as circunstâncias. Né? A gratidão é uma atitude de coração que expressa nossa confiança em Deus, irmãos. A nossa confiança em Deus em meio, e principalmente em meio às dificuldades. Para a glória do Senhor. E o produto disso, o resultado disso é o quê? De uma vida cheia do Espírito, uma pessoa sábia, o que é que ela vai, né, produzir? 21.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros, nós vermos o outro como maior do que nós. Nós nos colocarmos como que? Servos uns dos outros. Cristo nos serviu. Cristo, ele deu o maior exemplo de serviço, quando ele vai e lava o pé dos discípulos. Ali está mostrando o quê? Ali é o nível mais baixo de um escravo numa casa, irmãos. O lavar os pés das pessoas que entravam, porque o judeu, ele não podia trazer nada contaminado, de fora. Nada. Porque, de repente, aquilo, a rua ali tinha uns gentios. Aquele produto passou nas mãos de uns gentios, então tudo que ele trazia para casa tinha que ser lavado, purificado. E os pés também, porque vinha do mundo, vinha das ruas, tinham gentios, e aí estava contaminado, então tinha que lavar os pés. É um rito de purificação, e as coisas que traziam também. E quem fazia isso numa casa? Uma casa, ali mostra uma casa de pessoas ricas, quem faz é o escravo, vamos dizer assim, é o escravo que não sabe fazer nada, ele só foi comprado para lavar os pés dos seus senhores. E naquela noite, na última ceia, antes da crucificação, Jesus nos ensina aos seus discípulos e nos ensina que o maior tem que servir ao menor, que nós temos que ser servos uns dos outros. Nós devemos nos sujeitar, ajudar uns aos outros, carregar as nossas cargas, como Paulo fala em Gálatas. E Cristo, ele se coloca como o mais nível de serviço, de serviçal, de escravo, lavando os pés dos seus discípulos. Nós estamos prontos para servir uns aos outros, de coração, com alegria. Ou, de repente, a nossa visão com relação a isso é se rebaixar. Se Cristo fez, se Cristo nos ensinou, e nós sendo discípulos dele, por que nós não podemos fazer? Nós somos melhores do que ele? Nós temos algo a mais do que ele? Sujeitai-vos uns aos outros. A sujeição uns aos outros, Paulo inclui essa seção, a exortação aos cristãos a se sujeitarem uns aos outros. E essa sujeição é pelo quê? Pela reverência a Cristo, o respeito a Cristo, o ensino de Cristo. A submissão mútua é um princípio fundamental na vida cristã, que se reflete num relacionamento entre os crentes. Submeter-se uns aos outros, ajudar uns aos outros, carregar a carga um dos outros, não é uma questão de inferioridade, mas de humildade e respeito e reconhecimento ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Na igreja, todos nós somos iguais, irmãos. Existem aqueles que têm cargos eclesiásticos, por exemplo, pastor. Mas isso não quer dizer que eu sou dono da sua vida, que vocês têm que me servir, vocês têm que lavar meus pés e assim por diante. Tem que tratar com bandeja e assim por diante. Não, espera aí. O maior serve o menor. Deve haver respeito. Ok? Porque a autoridade, ela foi levantada por quem? Por Deus. Mas nisso eu não posso, como muitos se aproveitam, de extorquir, de enganar, de fazer dos outros o que bem quer. Essa é a grande diferença. Devemos ajudar uns aos outros. Por exemplo, eu estou aqui para ajudar, como pastor.
a te orientar como pastor. Mas você tem que entender isso. Eu tenho que estar pronto para isso. E eu estou pronto para isso. Me dedico ao estudo para isso. Me dedico a me separar ao Senhor para isso. Falho, sou. Mas busco servir ao outro. Busco ajudar ao outro, os da congregação, em primeiro lugar. Porque aquele que não ajuda os seus é pior do que o incrédulo. Mas um pastor, ele não é um rei. Essa é a diferença, quero que entendam isso. Não é um rei. Não é um bispo, sei lá o quê. É uma autoridade levantada por Deus para administrar a igreja do Senhor. E aí vem o respeito. Por isso nós estamos aqui para aconselhar. O conselho bíblico parte de nós. Porque o grande erro de muitos crentes é o quê? Buscar conselhos de um aos outros. Mas muitas vezes não busca o conselho neutro. Porque nós somos neutros. Com relação a um casal, nós somos neutros. Por isso que uma conversa, né, com relação ao casal tem que se ouvir os dois. Não pode ouvir um ou o outro. É os dois. Neutralidade. Para quê? Para dar um conselho bíblico. E aqui estamos para o quê? Servir. Essa é a missão. E nessa condição, é lógico, né? Não se pode, assim, não sei se os irmãos entendem, a autoridade é uma coisa, mas ser ditador é outra coisa. Aí, ditador ou outros apóstolos e assim por diante, como são. Estrelas. Estrelismo não cabe dentro da igreja cristã evangélica. Por quê? Bem disse, né, e já ouvi de um grande pregador. E isso ele tirou também de um outro grande pregador. Ele falou: a estrela, ela brilha à noite, mas aonde o sol está resplandecendo, Cristo, a estrela não tem brilho. Quem brilha na igreja é Cristo. Brilha, e esse resplendor é através das nossas vidas, servindo uns aos outros, cumprindo o mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor, ele deu essa, vamos dizer assim, deu essa intimidade, né? Deu esse ponto a mais, porque amai uns aos outros como a si mesmo. Só que ele finalizou com amai uns aos outros como eu vos amei. Porque é muito mais profundo. É muito mais íntimo. Sem reservas. Sacrificialmente. Tudo para a glória de Deus. Vede, portanto, vede prudentemente, analise sua vida de forma prudente, como tem andado. Não como nécio, mas sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.